Olá, sexto ano. A nossa aula hoje é sobre a chegada da América. A gente estudou anteriormente sobre a formação do homem, como foi o desenvolvimento desse homem até se tornar o Homo sapiens. E agora a gente vai entender como ele saiu lá da África, da Europa, da Ásia e chegou ao continente americano. Existem várias teorias que vão tentar defender como o homem chegou à América. Então, todas as teorias que a gente vai ver aqui, elas são consideradas verdadeiras, mas pode aparecer qualquer outro vestígio e desfazer o que a gente entende por essas teorias. Então, uma das primeiras teorias que foram lançadas era que o homem americano, ele era autóctono, ou seja, ele surgiu no próprio continente, como ele surgiu lá na África. Só que aí, por não haver provas verdadeiras sobre esse aparecimento do homem no próprio continente americano, ela é desconsiderada. Então a gente trabalha com três principais teorias, tá? A teoria do Estreito de Bering, a teoria da travessia do Oceano Pacífico e a gente tem uma outra teoria que é trabalhada pela historiadora Nied Giddon, de que o homem, ele chegou aqui há cerca de mais ou menos de 30 milhões de anos. Então a gente vai dar uma analisada sobre essas teorias. Os caminhos seguidos pelo homem para entrar na América e a data em que isso teria ocorrido são motivos de muita polêmica entre os estudiosos. A cada novo vestígio ou objeto descoberto, diferentes teorias são elaboradas para explicar a origem do homem americano e apontar as áreas de ocupação humana mais antigas do continente. Sabe-se que a espécie Homo sapiens, na qual nos incluímos, surgiu na África por volta de 150 mil anos atrás e de lá se espalhou para outras partes do mundo. A teoria tradicionalmente aceita para explicar a origem do homem americano afirma que os primeiros habitantes do nosso continente vieram das regiões das atuais Mongólia e Sibéria, na Ásia. Segundo essa teoria, há cerca de 11.500 anos, grupos humanos teriam atravessado o Estreito de Bering, que liga a Ásia à América. Isso só teria sido possível porque, na última glaciação, o nível baixo da água do mar e sua transformação em geleiras formaram uma espécie de passagem natural entre os dois continentes. Porém, uma hipótese mais recente sobre o povoamento da América defende que, além dos grupos humanos originários da Ásia, outros teriam vindo da Oceania navegando pelo Oceano Pacífico. Assim, apesar de não haver uma explicação definitiva para o início do povoamento da América, o único ponto de acordo entre os estudiosos é a certeza de que o ser humano não surgiu nestas terras e sim veio de fora. Então, como vocês puderam observar aí no vídeo, a passagem do homem para a América ela vai ocorrer de duas maneiras mais aceitas, né? A primeira vai ser essa travessia do Estreito de Bering, onde o homem vai sair lá da Ásia e ele vai conseguir chegar aqui no continente americano através do período de glaciação, que aquele estreito estava lá completamente congelado, e aí os Homo sapiens, os primeiros Homo sapiens, vão conseguir atravessar esses 85 quilômetros de extensão através dessa área que estava congelada. E aí a gente usa a teoria de Clovis para dizer como esses homens chegaram à América Central e à América do Sul. Mais ou menos por volta de 15 mil anos a 13 mil anos, eles chegaram à América do Norte. Posteriormente, eles foram descendo lá para a América Central, até mais ou menos cerca de 11 mil anos, eles chegaram à América do Sul. Só que aí vai ter um outro historiador que ele vai conseguir ter provas de que não houve apenas um ciclo migratório. Ele vai chamar até de multipovoamento. Enquanto a galera estava saindo lá do Estreito de Bering, chegando na América do Norte, havia um outro grupo que estava saindo ali da região da Oceania e chegando diretamente à América do Sul. Tá? Essa teoria a gente chama de a teoria da travessia do Oceano Pacífico. E essa ideia de povoamento, ela vai ser defendida principalmente pelo professor Walter Neves, tá? Ele vai destacar que, como havia fósseis
de datações diferentes, era improvável que aqueles fósseis fossem do mesmo ciclo migratório do Estreito de Bering, que eles tinham que ter vindo de outro lugar. Então se supõe que eles atravessaram o Oceano Pacífico e chegaram diretamente à América do Sul. A gente tem também a historiadora Niede Guidon, que ela vai dizer que por ali pela região do Piauí, ela conseguiu achar vestígios de fogueiras que plenamente foi feito pela intervenção do homem. Só que como não foi achado fósseis, ossos, não tem como contestar se realmente houve ali a presença humana. Mas o que ela observou é que não poderia ter sido feito por nenhum outro animal que não fosse o homem. O processo lá das fogueiras que ela conseguiu encontrar. Então, Walter Neves, ele vai considerar o seguinte: a gente não classifica a pré-história em paleolítica, neolítica e idade dos metais. Então, ele vai dizer que a pré-história americana, ela também vai seguir uma ideia semelhante. Ela vai passar primeiro por um processo de cultura, onde os grupos vão se juntar, se organizar. Depois ele vai passar por um processo de sociedade, onde eles vão se fixar ali e começar a construir as civilizações. E posteriormente, economia, que é onde eles vão começar a formar um exemplo que a gente tem, o Império Azteca. Império Inca. Então, Walter Neves, ele vai ter uma ideia mais ou menos assim. A gente não separa a pré-história em paleolítica, neolítica e idade dos metais. Então, ele vai dizer que a pré-história americana, ela também vai passar por diferentes estágios. Primeiro, ela vai passar por um estágio de cultura, depois o estágio social e, posteriormente, o estágio econômico. Que quando as sociedades vão atingir o estado econômico, é mais ou menos o que vai acontecer ali com a formação do Império Inca. Que eram civilizações muito mais organizadas do que as civilizações que a gente conseguiu encontrar aqui no Brasil. Então vocês se perguntam como é que a gente sabe de todo esse processo migratório da chegada do homem aqui na América? Através da existência de sítios arqueológicos, tanto aqui no Brasil como na própria América do Sul, que vai certificar os estudiosos de que houve presença humana ali em determinada época. Tá? E aí o livro de vocês trazem como principais sítios arqueológicos os seguintes. O sítio arqueológico de Monte Verde, que ele vai ser localizado no Chile. Ele é um dos assentamentos mais antigos que foram encontrados aqui na América do Sul. Tá? É ele que vai levar aí a questionar a teoria de Clovis. E qual é a teoria de Clovis? Aquela de que toda a população americana ela veio lá através da migração do Estreito de Bering. Tá? Então, como ali no Chile ele conseguiu achar fósseis mais antigos do que a datação vinda do Estreito de Bering, vai refutar essa teoria de Clovis de que apenas houve o ciclo migratório lá vindo do Estreito de Bering. Outro sítio arqueológico também apontado no livro é o sítio arqueológico da Piedra Muso, que é localizado lá na Argentina. E esse sítio arqueológico ele é muito famoso através de uma arte rupestre que tem lá em uma caverna chamada de Cueva de las Manos, ou seja, Caverna das Mãos. Eu vou deixar agora aqui um vídeo para vocês observarem mais ou menos como é essa caverna que é encontrada lá na Argentina. Después de caminar un centenar de metros por una pasarela, es un gran impacto descubrir esas extrañas manos que parecen calcadas en la roca. Marcelo descubre mi asombro. Este es uno de los sitios arqueológicos más importantes, un sitio arqueológico con arte rupestre más importante del país. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO en 1999. Debido a la magnificencia del arte rupestre del sitio, del estado de conservación, de la antigüedad, tiene casi 10.000 años, tiene 9.300 años, lo más antiguo en arte rupestre que hay en Cueva de las Manos, y 1.300 lo más reciente, durante 8.000 años, aparte de habitar el sitio porque lo utilizaron como habitación, también se manifestaron a través del arte rupestre en este lugar, y las pinturas están prácticamente lo mejor conservado que pueden llegar a estar en esa cantidad de años. Manos y más manos, manos superpuestas por todos lados, una curiosa expresión humana, pero no sé si son
de alegría o de angustia. Hay un misterio en todo eso. Olá, pessoal. Nós sabemos que aqui existem vestígios deixados por grupos antigos. E agora? Como funciona uma escavação arqueológica? Primeiro, limpamos o local identificado e retiramos a cobertura vegetal. Depois, organizamos e delimitamos o sítio, formando uma espécie de tabuleiro, onde cada unidade de pesquisa mede 1 metro quadrado. Essas quadrículas são numeradas e cada uma delas é minuciosamente estudada, para que se possa retirar o máximo de informações possíveis. Agora sim, podemos iniciar a nossa escavação. Com a ajuda de pequenas ferramentas, escavamos com muita paciência, para que os materiais encontrados não sejam danificados ou removidos de seu local original. Cada unidade é escavada por camadas, onde todo o material encontrado é evidenciado com a ajuda dos pincéis, para que possam ser fotografados e desenhados. Mas antes, todo o material é peneirado, para que nenhum microvestígio se perca. Nesse sítio Sambaqui, localizado no litoral norte de Santa Catarina, encontramos, entre outras coisas, esqueletos humanos, que nos ajudam a entender melhor o cotidiano dessas pessoas que viviam aqui há milhares de anos. Todos os materiais recebem uma etiqueta com informações importantes sobre eles, como local, profundidade e matéria-prima de que são formados. Depois disso, todo o material é acondicionado em caixas adequadas para o seu transporte até o laboratório. Agora que você já sabe como funciona uma escavação arqueológica e conhece a sua importância, nos ajude a proteger esse patrimônio que é de todos nós. E o Brasil também possui parques arqueológicos que guardam essa presença humana milenar, tá? O parque mais conhecido é o Parque lá da Lagoa Santa, que foi encontrada a Luzia, aquela lá ancestral mais antiga que foi encontrada no Brasil, com cerca da datação de 11.500 anos. E outros parques também que vão ser importantes o Parque Nacional da Serra da Capivara, que é localizado no Piauí, que é esse parque onde Niede Guidon ela vai trazer as suas teorias da existência do homem há cerca de 33 mil anos, e não apenas 11 mil anos. Lá ele abriga vestígios mais antigos que a gente tem aqui do Brasil, tá? Só que aí, como não foi encontrado fósseis humanos, ossos humanos, ainda a gente não consegue contestar essa presença humana tão antiga nessa região. Outro parque conhecido é o Parque Arqueológico de Calceone, tá? Ele é localizado no Amapá e ele é muito famoso porque ele possui um parque que ele foi construído para uma espécie de observatório, onde os cientistas, arqueólogos, eles acreditam que aquele local ali de construção, ele servia para rituais e para observação dos astros, porque em um determinado período lá do solstício de inverno, tem uma região que ele fica completamente sem sombra. Outro parque arqueológico muito conhecido no Brasil e preservado é a ilha de Campeche, que é localizado lá em Santa Catarina. Não tem um vídeo que eu postei na estante sobre como se dá o processo arqueológico. Eles estão fazendo lá uma escavação arqueológica justamente nos sambaquis, que era localizado lá nesse parque, tá? E esse parque ele é protegido pelo IPHAN e ele possui concentração de oficinas líticas, ou seja, oficinas para a construção de ferramentas, principalmente ferramentas feitas de pedras e ossos, e possui muitas pinturas rupestres. Lá também é conhecido por, nas rochas, haver muitos desenhos
de formas geométricas, que até agora ninguém conseguiu desvendar o que aqueles desenhos conseguem dizer. E outra coisa curiosa que tem nesse sítio arqueológico é um monolítico, ou seja, uma única pedra, que ela possui mais de 9 metros de altura, e essa pedra está completamente esculpida, desenhada por esses ancestrais. E aí a gente vai perceber que o Brasil ele possui uma diversidade de povos, tá? Povos pré-históricos que a gente está falando. Então, um dos povos mais conhecidos nesse período é os sambaquis, tá? Os sambaquis, que eles vão ter sítios arqueológicos em todo o litoral. Então, boa parte do litoral, principalmente lá na região sul, a gente consegue encontrar os vestígios. E o que é que marca a presença desses povos? São grandes serras, montanhas, feitas através de conchas de mariscos do mar, onde essas conchas elas vão formar aí montes que chegam até 9 metros de altura, e próximos a esses montes a gente pode encontrar os mortos enterrados desse povo, desses ancestrais. Então lá é um lugar bastante protegido pelo IPHAN. Então, no Brasil também a gente vai ter a presença de povos que vão desenvolver a agricultura. A gente tem na região sudeste, a agricultura vai surgir por volta de 4.000 anos. Na região Amazônia, a agricultura, os estudiosos acreditam que ela vai acontecer por volta de 7.000 anos. E lá na Amazônia vai ser muito comum o cultivo da mandioca, que até hoje, pelos indígenas, ela é uma raiz bastante cultivada e serve para alimentar a população inteira. Outra civilização que vai marcar a presença pré-histórica no Brasil é uma população que a gente chama de Marajoara, que essa população ela vai ser conhecida pela produção de cerâmicas, tá? Essas cerâmicas eram utilizadas tanto para urnas funerárias, tanto para guardar água ou alimentos. E também a gente vai ter outros povos que vão habitar ali o Pantanal, vão habitar a região sul do Brasil. E entre esses povos a gente pode destacar a tradição Untu, onde eles vão produzir artefatos de pedras e anzóis feitos de ossos. Tem também a tradição Umatá, que ela vai aí surgir nos rios, na região das margens dos rios, e ela vai ser comum por produzir artefatos feitos de basalto e arenito. E entre outras civilizações vai surgir no Pantanal, na região Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, tá? Então é nosso assunto de hoje. Na próxima aula a gente continua mais sobre o progresso do homem aqui na América. Abraço!